Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá graça nesta noite, para que juntos possamos aqui fortalecer a nossa vida em nome de Jesus. Convido a amada igreja do Senhor a abrirem suas Bíblias, Lucas capítulo 21. Vou ler apenas no verso 5 e 6, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dásmos. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Vou sentar em nome de Jesus. Glorioso e eterno Deus, tem nos trazido continuamente para que nós possamos endereçar os nossos corações e não andarmos cocheando em dois pensamentos, como se tivéssemos sido invadidos por muitas coisas que, na verdade, não devem prosperar em nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos entender o seguinte: que Deus é o mesmo Deus que operou no passado e que tem operado também entre nós. Essa palavra que eu acabei de ler nesta noite, ela traz uma lembrança para que nós possamos assim compreender tudo quanto tem sucedido em nosso meio pela pessoa de Jesus Cristo. É bem verdade que em determinados momentos nós não estamos devidamente nutridos, não estamos devidamente fortalecidos, não estamos devidamente agregados a uma força superior maior, que seria a nossa esperança em Jesus Cristo através da fé. Eu quero dizer aos amados irmãos que nesse momento aqui é um momento marcante na vida da igreja, e é um momento marcante para a informação de todos nós. Jesus Cristo está dizendo aqui, de forma muito gloriosa, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dásmos. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Então nós observamos o seguinte: quando nós falamos de Jesus, falamos de alguém que tem todo o poder e toda a glória, e tem sido um marco nas nossas vidas, tem sido uma pessoa gloriosamente verdadeira, poderosa, e que nenhuma das palavras de Deus tem faltado assim o vigor para que nós possamos então ganhar saúde espiritual. Quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos nutrir a nossa alma, devemos nutrir o nosso espírito, porque sabemos que a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Estou trazendo aqui uma orientação aos discípulos, porque os discípulos naturalmente precisavam de força, como todos nós da igreja precisamos de uma força para compreender, para também assim mesmo se desvencilhar de todas as setas, flechas e de tudo quanto se coloca diante de nós, e nós sabemos que não temos a força necessária para assim debelar as coisas que são nos enviadas, como setas, como flechas e como as coisas que na verdade não desejamos nem para o nosso inimigo, quanto mais para nós mesmos. Quem quer essa palavra de glória a Deus? Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos aqui Jesus está trazendo o cumprimento de uma profecia. Não vejo todas essas coisas, esse templo não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, observamos que ele está falando do templo de Salomão. Ele está falando de um templo ao qual, na verdade, toda a história de Israel está dentro daquele local. Aquele templo em que Deus manifestou a sua glória, aquele templo em que foi reconstruído por mais, talvez, de 2 ou 3 vezes. Um templo que, na verdade, historicamente está ali no coração dos judeus, ali de Israel, mas de repente a Bíblia diz que Jesus fala: não está vendo aquele templo? Sim, Senhor, estamos vendo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, um marco de história bíblico, nós temos aqui um tempo em que naqueles dias do imperador Tito, no ano 70, esse templo veio a ser destruído. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós fazemos uma série de perguntas e ficamos, na verdade, desejosos de estar numa estrada de conhecimento, numa estrada em que haja um domínio do nosso intelecto, de que haja um aumento da nossa fé, de que haja, na verdade, uma nutrição, e nós possamos ficar ruminando não só nos dias presentes, mas também nos dias passados, em que o próprio Deus nos mostra que Jesus Cristo é uma pessoa que vem sendo anunciada há anos e anos, por séculos e séculos, e todos os seus movimentos foram
foram anunciados até o dia de hoje. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo Gênesis 49. Amém? Vamos observar que aqui tem um fato muito glorioso, em que o próprio Deus já anunciava, segundo a sua graça, algo a respeito de Jesus Cristo. Então ele diz assim no verso 49, capítulo 49, 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Amém? Vamos observar o seguinte, irmãos: quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que foi predita, que foi, na verdade, anunciada em todo o tempo, desde os tempos mais remotos da história. Então nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, e é Ele que é o Senhor da nossa vida, e que pode, assim, nos dar a devida credibilidade em tudo quanto nós temos, assim, assistido diante de Deus. Então eu quero mostrar essa palavra para os amados irmãos, é que no tempo, diante de Deus, nunca pensado pelos homens, Jesus Cristo está sendo anunciado desde os tempos mais remotos. Ou seja, no livro de Gênesis nós vemos Jesus Cristo aparecer inúmeras vezes. E aqui me chamou a atenção que quando ocorreu a destruição pelo Império Romano, através do imperador Tito nos anos 70, tudo Israel imaginava, mas não imaginava nunca que não tão somente o templo ia ser destruído, mas também um grande fato ocorreu nesse momento. É exatamente a partir desse momento que todos os holocaustos foram assim devidamente interrompidos pelo poder de Deus. Então, quer dizer, os amados irmãos, já se passaram mais de 2000 anos e nunca mais nenhum judeu, em lugar nenhum do mundo, fez qualquer que seja assim o sacrifício que até então no passado faziam. Vamos abrir também para corroborar a nossa pregação aqui. Vamos abrir o livro de Daniel. Daniel, capítulo, eu vou ler o 9, vou ler apenas 2 versos para os irmãos verem que o poder de Deus vem se atualizando dia após dia. 9, 26 e 27. Amém? Livro de Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27. Olha o que ele está dizendo. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, está se referindo ao templo de Deus. E o fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Até aí. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós observamos, eu li no verso 26, olha o que ele está dizendo. Depois das 62 semanas, ou seja, 434 anos, será morto o ungido, Jesus Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, o Império Romano, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós observamos, irmãos, é que, quando esta palavra ela foi naturalmente escriturada, nós olhamos a expectativa do povo judeu, considerando a necessidade de não tão somente que se cumprisse que Jesus Cristo haveria de ser morto, mas também a necessidade da suspensão definitiva do holocausto. Havia até mesmo no meu tempo mais antigo, um hino que cantava assim, dizendo: nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira. Então as pessoas falavam muito no holocausto, considerando a necessidade de apresentar um corpo, uma alma, um espírito a Deus. Então, quando nós olhamos para que possamos assim digerir essa pregação, nós olhamos que o templo foi destruído, e todos nós sabemos que o templo tem apenas um muro. Mas a palavra de Deus diz que o templo, na verdade, daí para frente, que fosse assim ensinado aos homens, seria o templo do Espírito Santo, que
que é a nossa vida. Quem compõe essa palavra de glória a Deus? Então, ainda que o templo tenha sido destruído, o templo maior, o próprio Jesus Cristo dizia: destruirá esse templo e certamente em 3 dias o levantará. Então, é nesse templo do Espírito Santo que são as nossas vidas, por isso que Deus diz que não faz morada em templos construídos por mãos de homens, é que nós devemos construir uma vida consoante a uma razão total e absoluta de fé, acompanhando toda a obra de Jesus Cristo, ou seja, alguém que foi anunciado o seu nascimento, alguém que foi anunciado a sua morte, a sua ressurreição, a sua volta. Então nós temos aqui inúmeras obras de convicção para que você, irmão, irmã e todos aqueles que aqui até mesmo estão por algum motivo aqui para confiar em Deus. Então nós temos razões múltiplas de que a única pessoa no mundo, não existiu ninguém no mundo que fosse anunciado o seu nascimento, que fosse anunciada a sua morte, que fosse anunciado até mesmo aqui, como lemos no livro de Daniel, que Daniel anuncia que o ungido seria morto, e também anunciaram, mas assim então, a finalização dos holocaustos. Nós que estamos na presença de Deus, eu preciso entender que se nós não estivermos fortalecidos na Escritura Sagrada, essa é uma parte que muitas vezes nós pulamos. Por quê? Porque é preciso que nós mergulhemos na pessoa de Jesus Cristo para devido à fé. Porque nós sabemos que às vezes muitos dos irmãos estão com eles, estão reunidos, mas outras vezes outros estão dispersos. Por quê? Porque não estão devidamente fortalecidos na fé, porque não estão devidamente com convicção. Então se ocupam em outras coisas, colocando até mesmo a obra de Deus em segundo plano. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos Jesus Cristo anunciando com toda a ênfase para os... E ele fala bem claro: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nós vemos o que? Do tempo só ficou somente aquele muro que nós olhamos hoje, os judeus ali inclinados. E por que Deus faz isso, irmãos? O homem tem uma facilidade muito grande de imputar as coisas terrenas temporais como alguns ídolos, como alguns templos, como algumas imagens, aquilo que lhe cabe como responsabilidade pessoal. Então eu queria falar simultaneamente nessa pregação de hoje algumas coisas que me foram ensinadas na minha escola do passado. Então eu louvo a Deus porque o Senhor me trouxe muito cedo a um entendimento de um compromisso com Deus, não apenas em falar as palavras, não apenas em pregar, mas em sim colocar a nossa vida como local seguro. Por que eu digo isso, irmãos? Porque lá no passado, quando eu comecei os meus caminhos em Cristo Jesus, eu comecei a entender que a palavra de Deus, ela não foi feita para que eu entrasse em confusão com ela. A palavra de Deus não foi feita para que eu entrasse em disputa com ela. A palavra de Deus foi feita para que eu, você e todos nós entremos em obediência a Deus. Porque em muitas ocasiões é muito bonito você declarar uma palavra assim. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso seja errado, mas estou dizendo que você não fique ali permanentemente. Então é muito bonito você falar uma palavra emocional, é muito bonito você trazer um elogio a um irmão ou uma irmã, mas o que Deus na verdade está nos mostrando nessa palavra, Jesus está dizendo: não ficará pedra sobre pedra que aqui não seja derrubado. Ou seja, vocês não terão mais um templo para que assim possam fazer as suas ofertas e os seus sacrifícios. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nos tempos mais antigos, nós tínhamos um culto que era voltado para Deus, trazendo uma homenagem exatamente de uma vida em que nós cedemos os direitos para Deus. Porque uma vez que você entende que você entra em jejum pela causa de um irmão, de uma irmã, por dias, você está compromissado com o corpo de Cristo. Uma vez que você entenda a dor do irmão, da irmã, da dificuldade de um estar desempregado, da dificuldade de um estar devidamente não abastado ou até mesmo com capacidade financeira, você começa a entender que se é um corpo, como o nosso amado irmão pastor Benedito apresentou na última pregação, e também a nossa amada irmã Áurea no concerto, nós devemos entender que duas coisas se dão em nosso meio, como assim trouxe uma observação grandiosa o nosso pastor Benedito. Quando você tem um corpo, o corpo ele tem a oportunidade de ser forte ou de ser um corpo totalmente fracassado. Por que eu digo isso, irmãos? Quando você tem uma igreja, a igreja tem que estar compromissada nos objetivos de Deus e não na vontade pessoal humana. Por quê? Porque nós temos exemplos de várias situações
situações em que o próprio Jesus está nos mostrando aqui. Então não vezes aquele tempo, sim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por que Jesus desviou o templo, na verdade, dos nossos olhos e dos nossos corações? Nós sabemos que o homem tem uma tendência, irmãos, de se apegar à imagem, de se apegar à idolatria, de se apegar àquilo que não é nada, se esquivando para que não faça assim força alguma diante da responsabilidade pessoal que tem diante de Deus. Então, quando nós estamos na casa de Deus, às vezes a pessoa está conversando aqui, está voando, eu estou pregando, ela está lá dentro da casa dela. Por quê? Porque é óbvio, irmão, se ela não tiver compromisso com Deus, cada vez que ela obedeça, não é que você vá trazer assim, algum desrespeito. O irmão ou a irmã que não tem compromisso, a tendência não é uma ilusão imaginária que você vai cair na sua cabeça e Deus vai trazer um pombo do alto. Não, é cada vez ficar mais fraco. Cada vez ficar mais fraco. E por que eu digo isso, irmãos? O templo foi tirado. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que migrar com as palavras de Deus para o meu coração, para que todos nós sejamos fortes. Não apresentar aqui um discurso, sabe, de uma utopia. Olha, nós vamos alcançar o céu de qualquer maneira. Não é isso que Deus fala. Observei bem o que o pastor Benedito falou, que se os cristãos não têm nenhuma pegada espiritual, é necessário que se faça-se ver isso, o corpo vai ficar fraco, cada vez mais fraco. Cada vez que você tem crentes interessados, o corpo da igreja vai ficando mais fraco, ainda que o poder de Deus esteja nela. Nós observamos que quando Jesus se refere à igreja de Filadélfia, ele diz assim: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, o que é ter pouca força? Nós não podemos, na verdade, irmãos, de maneira alguma desejar acompanhar a igreja que está fora. O que nós temos que acompanhar é a palavra de Deus. Então, por exemplo, existem exemplos no mundo que a Bíblia diz que o filho das trevas é mais sábio que a luz. Então, por exemplo, nós temos 1 milhão de pessoas no mundo, exemplo. Desses 1 milhão de pessoas, talvez uns 5% estejam interessados numa vida diferente da vida ao qual o mundo protagoniza. Então nós estamos na casa de Deus. O que acontece? Deus não teve Deus não teve 2 Moisés, teve um só. Deus não teve 2 Elias, teve um só. Deus não teve 2 Davis, teve um só. Então nós estamos hoje na casa de Deus, nós somos levados a uma condição para que nós possamos entender que o homem e a mulher que está aqui dentro, seja num grupo de 10, 15 ou 20 ou 30 ou 40, tem a oportunidade de Deus para ser a mulher mais nobre diante de Deus. Tem a oportunidade de ser o homem mais nobre. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Quando você olha para o mundo, as pessoas elas fazem uma vida que lhe é conveniente pela preguiça, pelo cansaço, pelo desinteresse, por tudo quanto se lança a obra da carne. Mas quando você olha para a obra de Jesus, você vê que ele aqui, ele é anunciado não só no livro de Daniel, como no livro de Oséias, como no livro dos profetas pequenos, e aqui também é um Deus que nós estamos falando. Então não tem que você se cochear em 2 pensamentos. Ah, meu Deus, por que a dificuldade? Irmão, Deus me trouxe nesta noite, e eu fiz lembrança de muitas coisas ao qual eu vi que eram impossíveis de acontecer. Todavia, elas aconteceram. O que Deus quer nos mostrar nesta noite de uma forma bem rápida? Eu passei por uma escola muito boa, em que eu vi a vida espiritual de muitas mulheres, de muitos homens, em que estavam no zero, mas no zero, e eles galoparam em direção ao templo do Espírito Santo de Deus, com a devida convicção, exatamente sem conhecer até mesmo uma palavra como essa. Então o que eles abraçaram? Abraçaram assim uma moralidade de entender que o religioso ele não pode ser um homem usado por Deus. Por quê? Porque ele não é focado em Cristo Jesus, ele é focado no processo da religiosidade. Você não pode ser focado no processo em que você entra aqui na igreja e senta no banco e a sua vida se resume na verdade em vir, ler e voltar. E depois, eu não tenho nenhum compromisso com Deus, nenhuma afinidade com Deus, não gosto de Deus e muito menos de estar orando. Eu sei que existe esse tipo de status dentro da igreja, talvez aqueles alguns que estejam aqui ou alguns que estejam fora, Deus não vai falar com quem não esteja. Tem pessoas que elas acham que isso basta, mas aí é um grande erro. Por quê, irmãos? Quando nós falamos de religião, nós estamos
coisa mecânica, em que a pessoa faz sem nenhum entendimento. Então o religioso não pode se transformar. Aí alguém pergunta, por quê? Porque o religioso não se apega a Jesus, o religioso se apega às imagens, o religioso se apega ao culto eclesiástico, ou seja, ele se ocupa em fazer tudo aquilo que o outro faz, mas ele não tem nenhum amor por Jesus. Então o que acontece? Ele não pode se salvar e nem se transforma em nada. Mas da mesma maneira que há religioso dentro da igreja católica, há religioso dentro da casa de Deus. Ele entra como um boneco engessado e ali ele não fala com ninguém. Olha, eu estou na igreja, assim, você está cultuando um processo religioso e não o amor de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Quem está me entendendo de agora, Deus? O foco de toda a mudança da vida, o foco de toda a vitória, o foco de todo entendimento é você focar na pessoa de Jesus. Não é você fazer o que todos fazem, porque o que você faz de uma forma repetitiva, o católico faz, o que está na outra igreja faz. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença, irmãos, é você entender que nos tempos antigos nós jejuávamos de manhã até a noite. A noite era o culto. Então passava o dia inteiro trabalhando, mandando, fazendo o que fosse. À noite era o culto, fazia-se o culto em alguns momentos especiais. Então, quando chegávamos em casa, às 10, 11 horas da noite, entregava-se o jejum. Todavia, nós tínhamos visões, revelações, a autoridade de Deus para tanto expulsar demônios na sua própria igreja, como na outra igreja. Fazíamos assim um trabalho de consagração, começava às 3 horas da tarde. De 3 às 5 era a consagração. De 5 até às 6 era um período fechado. Depois começava o culto, e o culto ia até o outro dia às 5 horas da manhã. Você está entendendo? Quem está entendendo agora, Deus? O que eu quero mostrar aqui, meus irmãos? Existe uma nomenclatura no mundo chamada performance. Então, o que é uma performance? Você tem, por exemplo, 1 milhão de lutadores no mundo. Mas você diz, eu quero que o meu lutador seja o campeão. Então você vai performar esse lutador. Normalmente uma pessoa treina 1, 2 ou 3 horas. Mas um lutador performado, ele vai lutar praticamente 8, 9 horas por dia. O treinador dele vai dizer, você vai ter preparado para lutar 3 horas, mas você vai lutar 30 minutos. Então o que acontece, irmão? Espiritualmente, quer dizer, os amados irmãos, se você não performar uma vida de oração, você nunca vai ser um guerreiro, uma guerreira valente. Não é com 20 minutos de oração que você vai para algum lugar. Não é, na verdade, com jejum o resto da vida, de 1 hora, que você vai para algum lugar. Você não vai. Por quê? Porque quando nós falamos de jejum, a referência é de 40 dias para Jesus Cristo. É óbvio que eu não estou mandando ninguém jejuar 40 dias. Eu estou dizendo o seguinte, se você não consegue nem meia hora, nem 1 hora, nem 2 horas, você está fora, irmão. Está fora. Por quê? O que é performar? Performar é alguém que tem que se destacar no meio de milhões. Então você leva um lutador e diz assim, você está preparado para lutar 3 horas, você vai fazer só 20 minutos. Mas os outros vêm com uma preparação bem menor, porque para o homem é tudo mais difícil. Na igreja se observa, é muito mais fácil nós juntarmos aqui poucas pessoas do que muitas pessoas, porque a maioria tem sempre alguma desculpa, até mesmo alguma coisa justificável, mas sempre alguma coisa para colocar menos Deus. Menos o que? Menos oração, menos roupa, menos situação de vontade, sempre menos. E aí não consegue performar diante do Espírito Santo de Deus. E aí quando você vê uma pessoa falando que na verdade Deus está usando ela, por que Deus está usando? Ela tem que ter performance, irmãos. Você observa bem, quando você tem um carro popular, um carro de rua, a calibragem de todas as peças ela vem uma espessura X. Mas quando é um carro de alta performance, que vai fazer naturalmente uma prova, uma Fórmula 1, ou qualquer seja assim a disputa, o evento, a performance do carro, a parede é tudo diferente. A biela dele já é maior, o virabequim já é de aço, não é de ferro. E todas as demais peças são tudo mais forjadas para que assim atenda contento aquele evento. Você não foi feito para orar 20 minutos, 10 minutos e ficar na loucura. Deus te abençoe. Não vai ficar nessa loucura. Por quê? Porque você deve estar vendo que quando Jesus diz
Diz aqui, ó, não fica pedra sobre pedra que aqui não seja derrubado. Aqui Jesus poderia se tornar um maior mentiroso em toda a história. Lá no livro de Daniel, já não dava mais tempo de corrigir. Se Jesus não tivesse morrido e também os holocaustos não tivessem cessado, Jesus poderia ter se tornado uma fábula. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, uma certa ocasião eu vi a irmã Vanessa pregando com grande alegria e com grande sabedoria. Ela dizia que o filho traz o DNA do pai. Espiritualmente, irmãos, nós não podemos ter uma igreja forte, com alguém pensando em orar 15, 20 minutos. Não. Nós não podemos ter uma igreja forte com alguém nunca pensando em ser batizado no Espírito Santo. Não podemos. Nós não podemos ter uma igreja que não possa ter autoridade de entrar nos lares com ousadia e intrepidez de fazer obras de Deus. Como assim? Está prescrito toda a ciência das profecias sagradas, onde diz que o livro de Daniel, o profeta diz: o ungido será morto e cessarão também todas as obras de holocaustos e assim as outras manchadas. O que ele está dizendo? Olha, se não cessar e se esse homem não morrer, essa palavra vai se tornar, na verdade, um conto no meio de todos os homens. Não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que no ano 70, ainda que no ano 64, o rei Herodes tivesse feito toda a reforma do templo. No ano 64, ele trouxe toda a reforma, mas a Bíblia diz que no ano 70, o templo foi destruído. Nós estamos aqui hoje para entender que Deus está dizendo que, ainda que o templo tenha sido destruído de alvenaria, todavia a Bíblia diz que o nosso templo pode erguer um compromisso muito maior com Deus, visto que Deus não faz habitar-se em templos de alvenaria, mas Ele habita na vida do homem. Então, o que eu quero trazer nessa palavra é que todos nós possamos entender o seguinte: como foi feita a escola do passado, como eu disse, que homens e mulheres jejuavam, oravam, notoriamente todos eram mais alegres, porque viam uma igreja viva e eficaz. Nós não vemos uma igreja queixosa, toda hora está faltando, não veio, está faltando, se desviou, agora está fraco, agora está por baixo, só anda assim. O que eu quero dizer nessa palavra é que nos dias de hoje, quando você fala de performance, você está falando de alguém que busca ser a melhor irmã diante do reino de Deus, não é diante do homem, não. A melhor irmã que busca a Deus, a atenção de Deus, o poder soberano de Deus. Então, ela na verdade se despoja de tudo. Então, Deus dá graça para que a mulher, o homem entenda: olha, realmente existem as visões, as revelações, ainda até o céu, mas sem performance espiritual, sem compromisso como os santos do passado tinham, não chegamos a lugar nenhum. Não se iluda com isso, porque em qualquer lugar do mundo, quando alguém via talvez um homem, um atleta, ele observa quanto tempo ele treina. Se ele vai junto com todo mundo, o atleta ali indo junto, aí o treinador vai dizer: para mim não serve. Por quê? É igual aos outros. Mas por que não serve? Não tem interesse. Você não está vendo? Acaba aí a hora, mal acaba, vai embora. Por que há destaque no mundo espiritual de Deus, irmãos? Jesus, Ele levantou 12 pessoas de uma maneira assim muito gloriosa. Em parte, 3 pessoas se destacaram. 3: Pedro, Tiago e João. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, deve entender o seguinte: irmãos, a palavra de Deus é bem clara: e nunca parte da tua boca o livro desta lei. Então há pessoas que nunca leram nem a lei de Deus, nem têm curiosidade de ler a lei. Então você observa que os dizeres da lei, no livro de Deuteronômio, ele marca uma gloriosa presença do capítulo 23, ele vai até o verso 14, dali em diante, o 14 é coisa maravilhosa, mas dali para frente só tem problema quando não obedece à vontade de Deus. Do primeiro até o 14 é tudo ótimo, mas depois, quando você obedece, pastor, tudo transtorno de Deus para a nossa vida. Quero trazer uma palavra de força para minha amada irmã, para as irmãs que aqui estão hoje, meus amados irmãos e companheiros da fé. Apenas o seguinte: os
homens, quando eles olham para vários setores, você vai contar dedos, são os que olham, na verdade, com interesse de não ser, de maneira alguma, acompanhantes do mundo. Você deve fazer um esforço para você não ser igual ao seu pai nem à sua mãe. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Você não deve fazer um esforço para você não ser igual ao seu pai nem à sua mãe. Você deve fazer um esforço para você ser melhor do que o seu pai e do que a sua mãe. Porque igual ao seu pai e sua mãe já tem. Mas agora melhor do que ele, quem vai fazer é Jesus Cristo. Quem concorda com essa palavra? Então nós não podemos, na verdade, dizer, não temos porta, pastor, nós não temos porta, irmão Jonatas, para poder ter referência. Nós podemos sim, irmãos, performar uma vida espiritual, entendendo que o tempo ficou lá. Mas agora, irmã Inês, nós estamos sem tempo? Não estamos sem tempo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se você é templo do Espírito Santo, qual é a razão de você estar olhando e desejando o templo dos judeus? Nós olhamos e vemos que os judeus, não sei, na verdade, como se deu, sei que não houve nenhuma lei, e de repente os judeus abandonaram. Mas que foi isso? Se vocês não acreditam em Cristo, nem nos Messias, por que vocês abandonaram então os holocaustos? Irmãos, estava escrito no livro de Daniel que ele haveria de ser morto e eles haveriam de abandonar os sacrifícios. Agora você veja bem, anos e anos de sacrifícios de judeus e não saiu nenhuma lei, apenas uma profecia de Deus. Lá no livro de Daniel dizia que Jesus ia ser morto e ali cessariam então os sacrifícios. Eu quero que nesta noite você entenda o seguinte: irmãos, quanto mais você produzir para Deus, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você entender que você precisa performar, porque a Bíblia diz que o filho das trevas mais sabe do que a luz, e o filho das trevas ele observa quem serve e quem não serve. Se observa uma entrevista, ele vai falando com você para você ir para o emprego, então observando você em tudo, o jeito de você responder, a sua agressividade, a sua seriedade, ou então ele olha que você é muito passivo. Aí ele diz para você, num futuro próximo, aí, talvez te dê a resposta em 30 dias. A pessoa fala assim, eu fui fazer uma entrevista, é óbvio que toda regra tem exceção. E os 30 dias se passam, 31, 32, a pessoa nunca é chamada. Irmãos, é óbvio que ele está fazendo uma seleção. Ele quer alguém que tenha performance, alguém que tenha uma pegada maior de responsabilidade, alguém que seja mais compromissado, alguém que possa trazer mais resultado, alguém que não precise pedir, mas já está fazendo. Deus é a mesma coisa. Na casa de Deus, para você alcançar, eu falei da escola antiga, os homens nem tinham muita sabedoria da palavra, mas estavam ali aplicados a obedecer, estavam ali aplicados a comparecer. Ninguém faltava à igreja como falta hoje, não. Todo dia que você chegava na igreja, você estava sempre vendo, exceto o culto de oração, que sempre foram cultos que sempre menos pessoas vinham ao culto. Mas todo dia que você chegava, você tinha 40, 50, e 50 estava ali. Havia uma unanimidade, não é como hoje. Nós temos 50, quantos vieram? 5, 8. E aí depois a igreja reclama, porque não vai performar, irmãos. A performance é você entender que você precisa ser como Jesus. Basta ao servo ser como seu Senhor. Basta ao servo ser como seu Senhor. Pode ser nesta noite, já vou terminar, irmãos, que você tem uma direção da parte de Deus a fazer. Por que está dando errado, irmão? Se você está orando 15 minutos, eu sinto muito, com todo respeito, você está muito longe. Vai longe demais. Mas se você tem intenção de dobrar de 15 para 30, já melhorou. Se você ora meia hora e vai para 1 hora, já melhorou, mas ainda não é o ideal. Pastor, por que o senhor diz que não é o ideal? Não, olha o exemplo de Cristo. Basta ao servo, nós, ser como Jesus. Jesus orava horas e horas, a referência de Senhor é Jesus. Aí me vem alguém aqui que ainda vai 30 minutos, o resto da vida, 40 minutos. É claro que Deus vai olhar e vai ver sempre essa mesma coisa, não passa disso. É sempre essa mesma coisa, lê 1 ou 2 páginas da Bíblia e fecha a Bíblia. É sempre essa mesma coisa, vai para a igreja quase que empurrado, porque não tem prazer nenhum, porque a fé não atinge a mente da pessoa. Eu quero dizer para os amados irmãos, que Deus me colocou no meu coração. Irmãos, a fé é a moeda de Deus. Aqui no mundo, para você comprar, você tem que ter dinheiro. Tem que ter um dinheiro para comprar uma casa,
que eles colocam um preço absurdo, um carro que é um preço absurdo, mas no céu você pode alcançar os milagres de Deus sem dinheiro. Mas por que você pode? Ele diz: vinde comprar sem dinheiro. O que é sem dinheiro? É você tendo fé. Mas agora, uma fé que vai fazer 50, 60 anos de vida, quanto tempo orou a vida toda? Não passou de 15 minutos. Quanto tempo se dedicou a levantar pela madrugada? Nunca levanta pela madrugada. O negócio é só preguiça, preguiça, preguiça e preguiça. E com todo respeito, o que diz a Bíblia? O preguiçoso vai se ter com a formiga. Por que Deus fala isso no livro de Provérbios? A gente olha para o preguiçoso, para a formiga, ela trabalha a noite inteira, levando aquele pedacinho para lá, de planta para cá. E na verdade, o que ela faz? Junta aquelas plantas todas debaixo lá do pau da árvore, do caule. O que ela faz? Ela vai comer o fungo que aquelas folhas vão produzir. Ela não é folha, ela é o fungo. Nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos entender o seguinte: você quer ter vitória? Fala comigo, quer vitória. Você quer ter vitória? Você quer ter vitória? Mas veja bem, até uma hora dessa nossa igreja, ela é pobre. Não tem força. Eu com toda sinceridade, mas às vezes fico indignado com isso. Eu vejo que não pode descer muita coisa. O que vai descer, irmão? Se a pessoa não tem fé? Meu Deus! O que vai descer aqui? Vamos orar. Aí começa uma orando, tu vai estar morto. Meu Deus! Irmãos, eu vou terminar dizendo com todo respeito aos irmãos. Um dia eu fui iludido. E eu me juntei com alguém iludido também. Enquanto eu não me apertei dos iludidos, eu nunca consegui ter uma revelação. Eu nunca fui arrebatado. Eu nunca expulsei um demônio. Eu nunca tive nada de Deus no sentido do mundo espiritual de Deus. Me sentia o mais desprezado de Deus dentro da igreja. Mas eu quero dizer para os amados irmãos, a escola de Deus na Sagrada Escritura é uma escola de dedicação. O mundo não foi feito para o homem. O mundo foi feito para Deus. O mundo não foi feito para o homem, foi feito para Deus. Então, se você quer mudar a sua história, e eu quero mudar a minha história, você nunca esqueça dessa palavra: performance. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que se destacar mais aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Porque senão, irmão, o que acontece? Até a preguiça é condenada diante de Deus. Que nesta noite nós possamos abrir os nossos olhos, ainda que tenha se derrubado o templo. A palavra de Deus diz que Deus constrói um templo dentro das nossas vidas. Em nome do Senhor.